Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui para a realização do nosso ATPCG, conduzido aqui por nós, a equipe de formação do Programa Integral na Diretoria de Ensino de Votorantim. É sempre muito importante esse momento, que é um momento de interação da gente aqui, junto com vocês, professores que estão aí atuando nas nossas escolas do Programa de Ensino Integral. Para essa formação, nós vamos utilizar a mesma metodologia que a gente já vem utilizando durante esse ano, e nós trabalharemos com um primeiro momento com uma forma mais teórica, trabalho um pouco mais teórico sobre o tema que vai ser tratado, e o segundo, a TPC, daqui a 15 dias, um pouco uma atividade prática para vocês trabalharem aí nas escolas. O nosso tema dessas ATPC, dessas sequências formativas agora, vão ser a pedagogia da presença. A pedagogia da presença, assim como tanto os princípios como as premissas do programa, é muito importante que a gente entenda a estrutura, primeiro, da onde vem, de onde são tirados essas temáticas e como elas se apresentam para a gente. Então, desde o começo eu estou falando bem, estou frisando muito a questão dos modelos, da gente entender o programa, mas entender a partir dos modelos que são operacionalizados dentro do programa de ensino integral. A pedagogia da presença vai ser a temática que nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, eu coloquei essa figura para a gente retomar a questão que o centro de tudo do programa integral, o centro é sempre a formação do jovem. O foco de tudo é o jovem e o seu projeto de vida, que é aquilo que dará significado, trará significado para a aprendizagem do aluno, à medida que ele entende e ele avança dentro do seu projeto de vida. De uma forma geral, para a gente trabalhar no projeto de vida e o aluno na escola, nós temos basicamente 3 eixos formativos. A formação acadêmica de excelência, a formação para a vida e a formação de competências para o século XXI. Para a formação acadêmica de excelência, nós entendemos que é a formação que se processa por meio de práticas eficazes de ensino e de processos verificáveis de aprendizagem, e que asseguram o pleno domínio por parte do estudante do conhecimento a ser desenvolvido durante a educação básica. O que se espera para a formação para a vida é a que busca ampliar as referências do estudante com relação aos valores e princípios que ele constitui ao longo de sua vida nos diversos meios com quais ele interage, seja família, igreja, templos, clubes, centros de convivência, e que contribuirão para a contribuição de uma base sólida para a sua formação. E pensando já nos 3, nessa formação integral e nas competências para o século XXI, é a formação que não se dá apenas pela presença de um currículo pleno de competências cognitivas, mas também pela presença de um conjunto de outras competências essenciais nos domínios da emoção e da natureza social. Então, o programa ele é voltado para sanar essa necessidade, da formação acadêmica de excelência, da formação para a vida e as competências para o século XXI. Para que a gente consiga atingir
o jovem e influenciar e ajudar no projeto de vida, eu venho falando sempre durante as formações que o programa ele é operado com base em 2 modelos, né? O modelo pedagógico e o modelo de gestão. A gente está usando essa didática de trabalhar sempre com a ideia dos modelos, da onde vem a construção do programa, para que a gente consiga operacionar isso na nossa prática cotidiana. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com as questões ou modelo pedagógico ou do modelo de gestão. E essas 2 estruturas são indissociáveis e tornam possível transformar o projeto estratégico da escola em cotidiana ação. Bom, então, o modelo de gestão, como a gente trabalhou nas ATPCs passadas, é a base na qual o modelo pedagógico se alicerça para gerar o trabalho que transformará a intenção educativa em ação efetiva. Então, como eu venho falando, é sempre a gente notar que o modelo pedagógico são as ações que a gente vai trabalhar desenvolvendo toda a parte curricular, e o modelo de gestão ele indica quais os caminhos que nós vamos trabalhar no modelo pedagógico. Então, isso que é importante a gente sempre ter claro na mente, né? Que o modelo de gestão é a forma com a que a gente trabalha dentro do modelo pedagógico. E o modelo de gestão, vocês sabem, está bem específico, a competência de todos. Lá no mapa de competências a gente pode trabalhar isso, entender como que isso se operacionaliza na prática, na nossa prática. Já o modelo pedagógico é o sistema que opera o currículo integrado entre a BNCC e as inovações concebidas pelo Programa de Ensino Integral, fundamentadas na diversificação e enriquecimentos necessários para apoiar o estudante na elaboração de seu projeto de vida. Essência do modelo e na qual reside toda a centralidade do currículo a ser desenvolvido. Então, o nosso tema que nós vamos trabalhar é a pedagogia da presença. Ela é um princípio do modelo pedagógico. Ela se encontra dentro do modelo pedagógico. E isso aqui já é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, é que se a gente se atentar que a pedagogia da presença não está posta como uma premissa, né? Então, ela não é uma competência esperada lá dentro do mapa para cada profissional da escola, né? Então, se a gente for procurar no mapa de competências, nós não vamos encontrar isso, porque ela está voltada no modelo pedagógico. Então, ela é essencial para a gente trabalhar no modelo pedagógico. Só retomando, lembrando, o modelo pedagógico ele é formado por 4 princípios, né? Protagonismo, os 4 pilares da educação, a pedagogia da presença e a educação interdimensional. E a pedagogia da presença é o nosso tema. Esses princípios do modelo pedagógico servem para o alinhamento conceitual dos referenciais filosóficos às perspectivas de formação do jovem, idealizado ao final da educação básica. Aquilo que a gente já sempre fala, o autônomo, solidário e competente, capaz de desenvolver uma visão de seu próprio futuro e transformá-lo em realidade, para responder aos contextos e desafios, limites e possibilidades trazidos pelo novo século e atuar sobre eles. Eu falei, então, a pedagogia da presença não se constitui numa premissa, numa competência esperada, e sim um referencial para todas as práticas de todos os educadores e todas as práticas que são realizadas nas escolas do programa.
Então, isso é muito importante a gente destacar. Porque, como todas as coisas que a gente atua trabalhando no programa, com todas as outras coisas, a gente observa que nós, pelo próprio mapa de competências, a gente vê que nós temos que fazer e adquirindo certas competências que são esperadas de cada uma das nossas funções dentro do programa, e para ser trabalhadas na nossa formação. Porém, a gente tem que deixar bem claro que a pedagogia da presença, ela está além disso, né? Ela está dentro justamente como um princípio na qual nós vamos trabalhar. Eu coloquei uma frase disparadora aqui para a gente pensar um pouquinho, que é: do início ao fim, a vida de cada um de nós se traduz num desejo constante de presença. Antônio Carlos Gomes da Costa. Esse autor, Antônio Carlos Gomes da Costa, ele é o referencial para a gente pensar por material que foi trabalhado como pedagogia da presença na elaboração do programa. Então, tem alguns livros, tanto naquilo que se fala da pedagogia da presença, bem como também na questão do protagonismo juvenil. É um referencial que a gente trabalha, que a gente usa e que o programa absorveu lá no começo, na sua fase de estruturação. Então, vamos lá. A essência da pedagogia da presença é a reciprocidade. O objetivo central é a mudança da forma de o educando se relacionar consigo mesmo e com os outros, no processo de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a fazer, conforme norteiam os 4 pilares da educação. Então, a questão da pedagogia da presença é a questão da reciprocidade. É a forma de levar o educando de uma maneira crítica a entender como ele se relaciona com ele e com os outros, que é a presença ali no ambiente, nosso ambiente de trabalho, que é o ambiente escolar. Vamos adentrar um pouquinho mais no conceito do que é a pedagogia da presença. Vamos lá. O educador incorpora atitudes básicas que lhe permitem exercer uma influência construtiva, criativa e solidária na vida do educando. Por influência dessa relação com o educador, amplia e desenvolve autoconhecimento, autoestima, autoconceito e autoconfiança, o que possibilita o aprimoramento de competências para relações interpessoais e exercício de cidadania, elementos fundamentais para sua formação e construção do seu projeto de vida. Bem, então aqui a gente precisa perceber que o profissional, nós que atuamos no programa de ensino integral, a gente precisa incorporar atitudes básicas, essas atitudes que são colocadas, para que a gente consiga ter uma influência na vida do educando. Então, aqui, a questão da pedagogia da presença, ela é uma questão totalmente prática. Ela se dá no momento em que os professores, os profissionais, se envolvem mais com a sua presença junto aos estudantes. A gente sabe que essas atitudes não são tão fáceis assim de a gente se desenvolver. Nas escolas regulares, muitas vezes a gente não tem tanto contato, dependendo da disciplina, dependendo de quantas aulas o professor atua, não tem tanto esse contato com os alunos e não tem também o contato entre os professores. Vocês vão perceber essa influência que o educador vai precisar fazer, vai precisar passar para o aluno. Ela é uma questão que a gente vai adquirindo até mesmo na nossa própria convivência, na nossa própria presença dentro da escola.
porque a dinâmica de se passar 40 horas semanais já na escola é bem diferente de quando a gente fazia os horários mais diversos, picados, e o contato era bem menor. Então, as escolas que estão no programa já sabem disso, como que é, e as escolas que estão entrando estão vendo bem, sentindo como que é esse dia a dia, tanto com os alunos, mas quanto na própria presença, enquanto grupo de professores também isso acontece, né? Por isso que é sempre importante, como a gente falou nos ATPCs passados, a gente entender que essas questões são questões que a gente vai amadurecendo, e são etapas que a gente, enquanto profissional, também vai passando para conseguir um maior desenvolvimento daquilo que é esperado pela gente. Então, a partir disso, dessa prática solidária e criativa que a gente tem nessa presença maior, que agora se torna maior pelo número de horas que a gente permanece, tem que ser uma influência para o aluno. Então, o educador, ele vai influenciar o aluno com o seu modo de trabalho e, sobretudo, com sua postura. Então, a gente pode dizer que, na prática, a pedagogia da presença se traduz em compartilhamento de tempo, experiências e exemplos entre o educador e o educando. Isso vai se desdobrar. Por isso que eu falei no começo que encontra-se como um princípio e não como uma premissa, né? Porque ela é tá ali na base dessa convivência. Ela vai se desdobrar em outras atitudes que serão levadas pelas premissas, então vai estar lá no mapa de competências, e às vezes, por ela ter ser um pouco ampla, a gente perde um pouco o olhar para a intencionalidade, né, dessa prática, e a gente não pode esquecer dessa questão, que tem que ser uma coisa, ela é natural, né, ela faz parte daquilo que está se proposto, porque nós vamos pensar em influenciar os alunos de uma maneira positiva, para que eles consigam dar significado nos estudos, na formação, com foco no seu projeto de vida, né? E isso tem que ser trabalhado por etapas, né? Isso é muito importante, a gente ter essa questão da maturidade, de que isso vai se adquirindo, mas não pode deixar que isso se dilua no decorrer da convivência, do trabalho. Então, essa questão da influência, né, que foi colocada no slide anterior, a gente vê a maneira como o Antônio Carlos Gomes da Costa concebeu essa ideia. Coloquei aqui, ó. Isso só vai ser possível pelo fato do jovem perceber que alguém compreendeu, acolheu suas vivências, sentimentos e aspirações, filtrou-os a partir de sua própria experiência e comunicou-lhe com clareza a solidariedade e a força para agir. Aqui fica bem visível essa questão de que a gente, para dar alguma coisa, a gente precisa ter isso daí, a gente não consegue transmitir aquilo que não tem, né? E por isso que eu estou fazendo esse esforço aqui de tentar articular essas diferenças para vocês entenderem justamente o que está do lado do modelo pedagógico e o que está do lado do modelo de gestão. Eu sei que às vezes torna-se um pouco repetitivo, né? Porque sempre eu bato nessa tecla, eu sempre falo isso, a gente sempre coloca, mas é que a gente percebe que durante a prática, na escola, vocês sabem, vivem isso todos os dias, o movimento é muito vivo, a coisa é muito assim, tem uma dinâmica muito grande, e às vezes
as coisas acabam engolindo a gente, e se a gente não tem essa clareza, até mesmo para enxergar determinadas situações no ambiente escolar, fica um pouco difícil para a gente. É por isso que essa importância dessa articulação, de entender da onde que sai um conceito, para saber de que maneira eu vou me relacionar com eles. Por isso que eu falei muito na questão dos modelos. A gente está na época de fechamento, de terminar os programas de ação, né? E no programa de ação, a hora que toda essa coisa que eu estou falando aqui, a gente vem debatendo, conversando um pouco com essas questões mais teóricas, vocês observam claramente ali no programa de ação. Se vocês pegam o plano de ação da escola, dentro do plano de ação, tem os dois lugares onde vocês vão perceber que tem o que é esperado do modelo pedagógico, né? Sobretudo, a gente fala do currículo, dos indicadores que estão ali, né? E dentro do plano da escola, como do programa, depois de cada profissional, vai estar desdobrado a maneira, né, conforme nós trabalhamos dentro do programa integral. Então, essa maneira de se trabalhar esse pedagógico, ela é diferenciada e ela é norteada pelo modelo de gestão. E o modelo de gestão, a gente se pauta naquelas premissas que vão dar apoio, mas como sempre os dois são indissociáveis. Por isso que eu coloquei aqui essa frase do Antônio Carlos, para tentar entender, a gente conseguir fazer essa reflexão de entender que não é uma competência esperada da gente a pedagogia da presença. Por isso que eu falei, isso é muito importante, porque ela não é um comportamento que se espera da gente, para a gente amadurecer e trabalhar, e sim é acho que a frase resume bem, vou ler de novo, peço para ler de novo para vocês. Para o jovem entender, ele vai conseguir entender e vai conseguir ver essa influência, né? Estamos voltando ali, que o tema ficou, a influência que é esperada, é a partir de que ele perceber que alguém compreendeu e acolheu suas vivências, sentimentos e aspirações e filtrou-as a partir de sua própria experiência. Comunicou-lhe com clareza a solidariedade e a força para agir. Entende? Por isso que vai um pouco além. Então, assim, a pedagogia da presença, a gente não pode cair no risco de pensar assim, agora eu tenho 15 minutos e eu olho no meu relógio, 15 minutos de pedagogia da presença, eu vou lá para o pátio e fico lá. Não é nessa ideia, né? Não é nessa ideia. Então, aqui a gente tem que ter uma visão de que nós somos os educadores, então pressuposto que a gente já tem essa experiência, e é essa experiência de entender aqui a vivência dos jovens, né, com sentimentos, aspirações, e a partir daquilo que eu próprio vivi, que eu sei, eu vou passar para o jovem nisso daí. Então, a pedagogia da presença, o principal foco de diferenciar, então agora, como eu falei, né, a gente está fazendo aí, está no tempo de terminar os programas de ação, que também vão estar ali, tem ali já os PIAFs para a gente pensar na formação, mas ele não vai estar como essa questão de uma competência que eu tenho que ter, mas sim de um processo, todo um processo que eu entendo, que eu internalizo e através da minha própria experiência que eu vou passar isso na pedagogia da presença. Bom, então, de novo aqui, é um ponto muito importante de a gente ter essa clareza e essa distinção, né? Então, os programas de ação que são constituídos, né, sob a base do programa, que dentro de seus tem os princípios e tem as premissas, né? Então, vocês estão vendo aí, vocês estão construindo, estão elaborando, estão trabalhando com isso. Então, é interessante a gente perceber essa dinâmica, que
Muitas vezes a gente pode ir pelo lado do tentar entender pedagogia da presença como uma competência esperada, mas não é isso que está lá, né? Então ela vai além disso, né? Ela é a base para que a gente consiga trabalhar algumas competências para que a gente consiga pensar nessas premissas, mas é importante isso já interiorizado na gente, a gente entender essa diferença, o que faz todo sentido, né? Então, voltando, não dá para pensar, não vai dar para estipular um prazo, um tempo e falar que agora estou fazendo pedagogia da presença, estou fazendo uma competência que é demandada a mim dentro da minha função, estou fazendo estou tendo uma atuação de uma competência esperada. Não é isso, tá bom? É isso que tem que ficar bem claro. É essa questão de que você vai além disso, a pedagogia da presença vai além disso. Esses outros tópicos talvez se desdobrem em momentos de tutoria, né, em outros ambientes, mas a gente entender essa questão da dinâmica da pedagogia da presença como um princípio do programa. Então, mais uma vez, eu vou reforçar a frase que eu já tinha colocado, mas para a gente entender, a pedagogia da presença na prática se traduz em um compartilhamento de tempo, experiências e exemplos entre o educador e o educando. Tá? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nisso para que isso aconteça de uma maneira espontânea, de uma maneira natural, de uma maneira com essa troca que acontece a partir do momento que o aluno começa a entender que muitas vezes a gente entende das situações do ambiente escolar, porque a gente também já viveu muito isso, e isso a gente consegue transpor naquele sentido de influência, de dar aquilo da minha vivência, de repartir, de compartilhar essas experiências que eu já tive, de compartilhar, e agora esse tempo ali junto com ele. Por isso que, de novo, é muito importante a gente não deixar isso ir para um lado de ligar o timer, né? Apertar o cronômetro e falar, agora tenho 10 minutos de pedagogia da presença, eu fico ali e vai. A gente precisa entender essas questões, entender bem e interiorizar para a nossa prática se refletir para essas ações que a gente pensa aqui quando falamos de pedagogia da presença. Bom? No livro do Antônio Carlos Gomes da Costa, é interessante a gente notar que ele cunha essa terminologia, né, esses termos, pedagogia da presença, porque ele relata em uns momentos que ele vê que muitas vezes o ambiente da escola e associado à fase de desenvolvimento que os alunos se encontram, né, início da adolescência, acaba sendo um período ele fala que é um período de falta, e que ali o adolescente, o aluno nessa faixa etária, ele identifica muitas faltas. Ele identifica falta de perspectiva, falta de ter alguém que esteja caminhando do lado com ele. É uma questão essencial, e ele coloca como uma falta. Ele fala que quem já passou pela adolescência, ele fala isso no livro, quem já passou pela adolescência vai entender isso, que é falta de presença. É um momento marcado por falta de presença. Falta de experimentar em algum momento a consciência tranquilizadora de que sua vida tem
valor para alguém. Na raiz dos casos mais complicados, aqueles que ultrapassam as fronteiras definidas para ser chamada de normalidade, invariavelmente estão a repetição e a intensidade ou a recorrência dessas faltas. Então é isso que ele fala, que a pedagogia vem, essa presença é para tentar suprir essas faltas que aparecem aí. Então, ele vai dizer que a gente, enquanto pedagogia da presença, a gente tem que ter uma questão de resiliência. Resiliência, capacidade de superar a adversidade, recuperar-se, adaptar-se e levar a vida adiante de maneira mais significativa. Então, ele olha essa problemática e coloca a pedagogia da presença como uma resposta para isso, né? E ele fala que o clima, mesmo clima do ambiente escolar, que a gente encontra essa falta, você enxerga essa falta que os alunos transpõem para a gente, é um clima que é justamente o forjador de um espírito de resiliência que deve ser trabalhado dentro da pedagogia da presença. Então, a questão na afetividade e vínculos, é importante sentir-se querido, porque isso leva a responder melhor em termos de conduta e em termos de resposta cognitiva também. Depois ele fala sobre a estrutura, porque ajuda a promover essa questão dos limites, então a própria estrutura escolar também ajuda nisso. A tomada de consciência da realidade, ele diz que dar-se conta de que vive e saber que não é culpado por isso. Outro tópico, ele coloca de resiliência, é a questão da criatividade e humor. Sentir-se bem graças à maneira como a escola se organiza em função dos alunos, né? Ele entender que a escola está ali, toda essa estrutura, tudo é feito para o aluno. E há um ambiente também de expectativas elevadas. Né? Encontrar afeto e confiança leva a se esforçar para corresponder a essas expectativas. E um tópico é a construção de uma história, que é um espaço que leva o jovem a refletir sobre a sua própria vida. Não? Então, tudo isso, né, ele sente, dá esse clima de resiliência, uma vez que ele percebe que essa falta, essa questão que o Antônio Carlos coloca lá, essa falta, a gente deve se atentar e com as nossas, né, você viu que ele coloca lá, com o nosso filtro da nossa própria experiência, que passamos por isso, que a gente passou por isso, a gente consiga estar ali desenvolvendo uma pedagogia de influência, né? Que, como está lá no começo, uma influência da minha atitude, da minha conduta para os jovens que a escola está tentando dar um significado, está tentando fazer ele relacionar todas essas questões com aquilo que ele traça como uma ideia de percorrer o caminho que ele tem do projeto de vida. Né? Então, por isso que sempre a gente retoma e fala tudo isso em função do projeto de vida do aluno. Né? Então, o aluno entender essa presença como essa forma resiliente de encarar essa falta que constantemente, por questão da fase de desenvolvimento, o aluno é levado a pensar que tem. Né? Aí ele coloca para a gente os meios da ação educativa. Então, o que seria ação educativa?
tudo que se faz para favorecer o desenvolvimento pessoal e social do educando é uma ação educativa. E essa ação educativa se dá por atitudes, gestos e ações voltadas para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social, produtivo ou cognitivo do educando, tanto em atividades educativas, formais e informais, ou em atividades de lazer, profissionalização ou cultura. Por isso que novamente eu falo que a pedagogia da presença é mais do que um tempo que é passado ali, que eu estou medindo, passando com o aluno, né? E por isso que ele está dentro da formação curricular, porque em todas essas outras atividades educativas, né, tanto da parte, aqui a gente está falando especificamente dos componentes da parte diversificada, que vão promover essa interação com o aluno, para que o aluno consiga enxergar ações para o seu próprio desenvolvimento e levando sempre a desenvolver aquilo que ele tem colocado para ele, que ele tem como proposta ali no projeto de vida, certo? Então, sempre a gente volta de novo para a questão central, que é o trabalho com o jovem e o trabalho com o seu projeto de vida. Bom, né? Então, se eu falei que qual que é o tempo, já que eu falei que eu coloquei que não é a questão o tempo não é essa questão dos minutos que eu passo. Então, como que eu posso entender qual é o tempo dessa presença? Não. Muito mais do que um lugar e um tempo, a presença, então a pedagogia da presença, é o resultado de um alinhamento de disposição, estado de espírito e aprendizagem. Então, na criança, uma inteligência intuitiva leva a viver intensamente o momento presente de modo natural, e a capacidade de plena consciência é espontânea. À medida que se cresce, as pessoas passam a antecipar e a voltar ao passado. Logo, corre-se o risco de esquecer essa capacidade de plena consciência da presença. Então, a pedagogia da presença tem que ser um exercício ativo de atenção, de diálogo com intensa escuta do outro e de si próprio. Então, com o tempo, o tempo aqui está além dos minutos, é o tempo mesmo, ó, presente, em que é preciso estar e agir de maneira plena e inquestionável, aqui no presente. Nos remetemos também ao passado, que é preciso compreender, aprender com a experiência acumulada, e o tempo futuro, que é preciso visualizar e construir. Quanto mais a pessoa se conhece e percebe suas circunstâncias e sua trajetória até aqui, mais será capaz de traçar um caminho para chegar ao ponto que gostaria de atingir. De novo, a gente se retorna ao presente. De novo e sempre, ao qual se deve conscientemente retomar para interagir de maneira plena e inquestionável no exercício da tarefa de educar. Então, aqui dá para a gente, fica bem claro que quando a gente fala de tempo, a gente está indo muito além da questão de meros minutos que a gente pensa que é necessário cumprir, né, de pedagogia da presença. Então, não é esse o modo, e sim vai muito mais além. Sobretudo, que volta de novo aqui no final, sobretudo quando a gente pensa, né, do passado,
porque, na verdade, é aquilo que a gente pensa, né? O presente é que a gente está com consciência. E no presente que eu retomo o meu passado, e é no próprio presente que eu penso no meu futuro, né? Mas isso de uma maneira com que você sempre tenha levado a ter essa reflexão, né? Por isso que é importante, daí dois aspectos: o aspecto de estar com o outro, de aprender a ouvir com o outro e aprender a ouvir a si próprio. Isso tanto para os educandos quanto para nós também, né? Porque isso precisa ficar bem claro, né? Para nós transmitirmos isso por influência para os alunos. A gente saber que as circunstâncias, de novo, que as circunstâncias de nossa trajetória até aqui é o que vai ser, a gente entender, saber, entender isso, é que vai nos ajudar a pensar e a traçar o caminho do ponto que é onde a gente quer atingir. Por isso que a gente está sempre vinculado àquilo que é o projeto de vida dos alunos. Então, eu acho que ficou, nesse primeiro movimento, ficou clara a intencionalidade de pensar, né, a pedagogia da presença como um princípio do programa, né, e não uma premissa. Então, a pedagogia da presença está dentro do modelo pedagógico e não no modelo de gestão. E isso, isso é sempre muito importante, porque agora vocês podem olhar para os seus programas programa de ação de cada profissional e colocar e enxergar ali aonde vocês vão trabalhar com a questão da relação da pedagogia da presença. Esse foi o nosso tema. Espero que eu tenha conseguido transpor essa ideia com clareza para vocês, e nós vamos continuar com esse tema no próximo ATPC da diretoria de ensino. Nós vamos retomar e continuar desse ponto aqui para uma abordagem um pouco mais prática. Eu agradeço e espero vocês na próxima ATPC. Até lá.